Olá pessoal, Deus abençoe a sua vida e a sua casa, mais uma vez com vocês aqui para darmos a continuação à nossa reflexão da fé do nosso livro de Atos. Como você já tem participado, estado conosco, você sabe que está sendo muito interessante ouvirmos e vermos a situação que os apóstolos, principalmente aqui Paulo e alguns passaram por causa do Evangelho. Por isso não devemos de deixar de levar a palavra de Deus, que por eles o Evangelho chegou até nós, enfrentando muitos desafios. E vamos continuar levando a outras gerações, pessoal. Então vamos lá? Hoje vamos ler o capítulo 27. Paulo é enviado a Roma. Quando se determinou que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo e alguns dos outros presos a um oficial por nome Júlio, da corte Augusta. Embarcando em um navio de Adramitio, que estava prestes a navegar em demanda dos portos da costa da Ásia, fizemo-nos ao mar, estando conosco Aristarco, macedônio, de Tessalônica. No dia seguinte chegamos a Sidom e Júlio, tratando Paulo humanamente, permitiu-lhe ir ver os amigos para que cuidassem dele. Partindo dali, fomos navegando abaixo de Chipre, porque os ventos eram contrários. Tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Cilícia. Achando ali o oficial, um navio de Alexandria que navegava para a Itália, fez-nos embarcar nele. Como por muitos dias navegamos, vagarosamente, havendo chegado apenas em Gnido, não nos permitindo o vento ir mais adiante. Navegamos abaixo de Creta, à altura de Salmoné, e costeando-a com dificuldades, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lacéia. Tendo decorrido muito tempo e sendo já perigosa a navegação, porque o jejum já havia passado, Paulo advertia-os, dizendo: Senhores, vejo que a viagem será desastrosa e causará muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para as nossas vidas. O oficial, porém, cria mais no piloto e no dono do navio do que no que Paulo dizia. Como aquele porto não era próprio para invernar, os mais deles foram de parecer que se partisse dali para ver se podiam chegar a Finícia, um porto de Creta, que dá para o nordeste e para sudoeste, e ali invernar. Soprando o vento sul brandamente e pensando terem já o que desejavam, levantaram âncora e foram mais de perto, costeando as ilhas de Creta. Não muitos depois, porém, desencadeou-se do lado da ilha um pé de vento, chamado vento nordeste. Sendo o navio arrastado e não podendo navegar contra o vento, cedemos à sua força e ficamos à deriva, passando abaixo de uma pequena ilha chamada Clauda. Com muito esforço pudemos segurar o bote salva-vidas. Recolheram-no e usaram dos recursos disponíveis para reforçar o navio com cordas, temendo que fosse lançados nos bancos de areia de Sirte,
baixaram as velas e deixaram a embarcação à deriva. Como fomos violentamente agitados pela tempestade, no dia seguinte começaram a esvaziar o navio. Ao terceiro dia, com as próprias mãos, lançaram ao mar a armação do navio. Não aparecendo, havia já muitos dias, nem sol nem estrelas, e caindo sobre nós uma grande tempestade. Perdemos toda a esperança de nos salvarmos. Havendo eles estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, devias, na verdade, ter me ouvido e não ter partido de Creta, para evitar este dano e esta perda. Agora, pois, recomendo-lhes que tenhas bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e Deus te deu todos os que navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois creio em Deus, que há de acontecer assim como me foi dito. Olha só, muito interessante, né, pessoal? Você já deve ter escutado no outro capítulo que nós falamos, que Paulo, quando havia sido açoitado, e ele estava passando com aquele momento difícil que queriam despedaçá-lo, veio também a palavra de Deus, dando a ele a visão que importava que ele fosse a Roma e que ele pregasse para os romanos, que aquilo ainda não ia ser o seu fim. E agora, novamente, diante de uma situação muito difícil, onde todos pensavam que morreriam, veio também a palavra de Deus dando ânimo a Paulo, mostrando que ninguém iria morrer. O que nós entendemos com isso? Olha a importância de você estar em espírito e ouvir a voz de Deus nos momentos difíceis. Porque nos momentos difíceis nós podemos ouvir a voz de Deus, que nos dá ânimo, que nos dá força, que nos incentiva. Ou também podemos ouvir a voz do diabo, que vai sempre tratar de falar de uma forma duvidosa, medrosa, ansiosa, de uma forma que venha trazer preocupação, até para que você tome decisões naquele momento que faça você levar a sua vida a uma ruína ainda mais. Então é muito importante que aquele que crê em Deus, como Paulo fala aqui, eu tenho crido em Deus. E Deus me disse que nós não vamos nos perder. Paulo cria na palavra que Deus lhe dava. Eu tenho que crer na palavra que Deus tem me dado. Não importa qual seja a situação, a circunstância. Se Deus está falando isso aqui, então Ele vai cumprir, Ele vai abençoar. E essa é a palavra que eu quero dizer para a senhora que está aí do outro lado, sempre nos acompanhando nesse estudo bíblico. Se Deus tem falado que Ele é contigo, se Deus tem falado que você vai chegar ainda, a uma vida vitoriosa, que você não vai morrer antes de ver a glória dEle, que você vai vendo os seus filhos transformados, você vai ter saúde, a promessa de Deus para a sua vida. Então creia nisso, se levante, tenha ânimo e continue em frente. Foi o que Paulo fez. Aí no versículo 26 diz assim: contudo é necessário que caiamos numa ilha. Chegada a 14ª noite, sendo nós ainda jogados de um lado ao outro do mar Adriático, por volta da meia-noite, suspeitaram os marinheiros que estávamos próximos da terra. Lançando a sonda, mediram 20 braças, passando um pouco mais adiante. Tornando a lançar a sonda, mediram 15 braças. Ora,
temendo bater em rochedos, lançaram da popa 4 âncoras e esperavam ansiosos que amanhecesse. Procurando, porém, os marinheiros fugir do navio e tendo já jogado o barco salva-vidas ao mar, sob o pretexto de irem lançar âncoras pela proa, disse Paulo ao oficial e aos soldados: se estes não ficarem no navio, não podereis salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do barco salva-vida e os deixaram cair. Enquanto amanhecia, Paulo recomendava a todos a que comessem alguma coisa, dizendo: e já hoje, o 14º dia que esperais, e permaneceis sem comer, não havendo provado nada. Portanto, recomendo-vos a que comais alguma coisa. Disso depende a vossa segurança. Nenhum cabelo cairá da cabeça de qualquer de vós. E havendo dito isso, tomou o pão, deu graças a Deus na presença de todos e, partindo, começou a comer. Então todos reanimaram-se e se puseram também a comer. Éramos ao todo no navio 266 pessoas, saciados com a comida. Começaram a aliviar o navio, lançando o trigo ao mar. Sendo já dia, não conheceram a terra, mas enxergaram uma enseada com uma praia e consultaram se poderiam encalhar nela o navio. Levantando as âncoras, deixaram-nas no mar, largando também as amarras do leme. Então, içando a vela da proa, foram para a praia. Dando, porém, num banco de areia, encalharam ali o navio. Fixa a proa, o navio ficou imóvel, mas a popa abriu-se com a força das ondas. Então, a ideia dos soldados foi que matassem os presos para que nenhum fugisse, escapando ao dano. Escapando a nado. O oficial, porém, querendo salvar Paulo, impediu-lhes dessa tentativa. Mandou que os que pudessem nadar fossem os primeiros a se lançar ao mar e alcançar a terra. Os demais deviam salvar-se, uns em tábuas e outros em destroços do navio. Assim, todos chegaram à terra salvos. Olha só, vamos ler aqui. Assim, todos chegaram à terra, o quê? Salvo. E qual foi a palavra que Paulo havia dito? Ninguém se perderá de todos os que estão aqui. Porque assim, e você veja que como Paulo disse, aconteceu. Que ninguém se perderia e ninguém se perdeu. Por isso, devemos sempre de colocar a palavra de Deus dentro de nós, mesmo diante de situações e controvérsias, para que venhamos ficar firmados, agarrados naquilo que Ele tem nos dito e não nos precipitarmos em fazer nada que venha arruinar as nossas vidas. Amém, pessoal? Então, que Deus abençoe a todos, tá? Vamos nessa fé, tá aqui completo o livro de Atos, capítulo 27. Amanhã vamos passar para o capítulo 28, que é já o último capítulo. E aí terminamos a nossa reflexão de Atos. Um abraço, pessoal. Deus abençoe a todos.